Anteriormente já falamos aqui sobre a primeira lei de Ohm, sobre as três grandezas envolvidas. Agora, e a resistência? Ela possui algumas características próprias para ser determinada. Isso a gente aprende com a segunda lei de Ohm. Fala pessoal, tudo beleza? Vamos ver aqui a segunda lei de Ohm. Não se esqueça de se inscrever no canal e visitar as nossas redes sociais, link na descrição. Também deixa o like aí que ajuda bastante. Vamos lá então? A segunda lei de Ohm, ela descreve basicamente as grandezas que influenciam na resistência elétrica de um condutor. Isso a gente pode ver por essa fórmula aqui. Resistência é igual a uma letra grega chamada Rho vezes um L sobre A. O que isso quer dizer? R é a resistência que a gente quer encontrar. Letra grega Rho significa a resistividade do material em questão que estamos estudando. L, o comprimento desse condutor, desse material. E A é a área do condutor. Beleza? Sendo que Rho, resistividade, como eu falei anteriormente. Resistividade. Essa resistividade ela é dada em ohmmetro, ohm vezes metro. L, o comprimento. Esse comprimento ele é dado em metros. E a área, essa área da seção transversal. A área da seção transversal. Dada em milímetros quadrados. Ok? Analisando profundamente a segunda lei de Ohm, o que isso quer dizer? Vamos analisar matematicamente. Comprimento está no numerador e área no denominador. Isso significa o quê? Que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do material e inversamente proporcional à área. Quanto maior a área, menor resistência. Quanto maior o comprimento, maior resistência. Isso quer dizer o quê? Se você tem um comprimento, se você tem um condutor curto e um outro comprido, quem tem maior resistência? Esse aqui, ele tem um comprimento maior, certo? Esse que é curtinho, o comprimento aqui é menor, tem uma menor resistência. Já a área, a gente pode entender como a bitola do cabo de um condutor. Esse condutor aqui tem uma determinada bitola, já esse tem uma seção bem maior, uma área maior. Vamos dizer, um condutor mais grosso, né? Pela área aqui sendo maior, nesse camarada aqui, ele tem uma resistência menor, os elétrons passam mais livremente por ele. Já esse aqui tem uma área menor, então os elétrons têm mais dificuldade de passar por aqui, ou seja, a corrente encontra uma resistência maior. Aliás, vamos a dois exemplos matemáticos para a gente entender essas relações aqui que a gente apresentou. Lembrando que cada material tem uma resistividade diferente. O ouro, a prata, o alumínio, o cobre, cada um tem uma resistividade específica, sendo determinada a 20 graus Celsius. Isso é um valor tabelado que a gente encontra facilmente em literatura e na internet. Seguindo então para o exemplo, temos duas situações, cobre e níquel. Cobre, temos uma peça imaginária aqui de 5.000 metros de comprimento, a área é 2 milímetros quadrados, a área do condutor, resistividade do cobre 0,0173 ohm-metro. E a resistência a gente quer descobrir. Já no níquel, temos o mesmo comprimento, a mesma área da peça anterior, a resistividade já é diferente, o níquel tem a resistividade de 0,0780 ohm-metros, e a resistência também queremos descobrir. Vamos aplicar a fórmula para cada situação. R é igual a resistividade vezes o L sobre o A. Resistência
vai ser igual resistividade do cobre 0,0173 vezes comprimento sobre a área. Ok? O comprimento já está em metros, a área em milímetro. Vou fazer a conta, o resultado é 43,25 ohms. Ok? Já para esse segundo exemplo, resistência vai ser igual a resistividade 0,0780 vezes comprimento sobre a área. Isso aqui dá um resultado de 195 ohms. Podemos perceber então que o níquel ele é pior condutor em relação ao cobre. No caso, o mesmo comprimento, a mesma área de um condutor, o níquel oferece uma resistência de 195 ohms. Já o cobre apenas 43,25 ohms. Espero que vocês tenham entendido o conceito então da segunda lei de Ohm. Lembre-se de compartilhar o vídeo nas redes sociais e deixar sua curtida. Visite as nossas redes, os links estão na descrição. Valeu e até a próxima!